Fala galerinha, meu nome é Mariana. Eu sou o José. E nós somos casados há 8 anos. Nós resolvemos criar esse canal No intuito de ajudar, as pessoas a como conciliar casamento. Nós somos hoje líderes de louvor e a gente sabe que é uma rotina difícil, não é fácil. E a gente conciliar casamento, trabalho e mais as questões da igreja, isso acaba pesando e tem muitas pessoas que perguntam pra gente como que a gente consegue gerir tudo isso. Então este é o intuito, o canal, da gente estar podendo conversar com vocês, fazer alguns vlogs, um bate-papo, bem tranquilo. Isso mesmo, mas antes da gente ir pro vídeo, tá? Se inscreva, deixa o seu like, tá bom? E já compartilha aí com seus amigos. Notificações. E o primeiro assunto que nós queremos falar é a questão de como viver longe da família. Foi um desafio e tanto, Nós casamos em 2017 e logo que casamos a gente se conheceu na igreja, amor? Eu tava tocando e a Mariana... E ele tava de zóio em mim. Não, essa que é a verdade. Eu tava na minha, eu sou um cara na minha. E aí nos conhecemos e noivamos, casamos, todo aquele crente, E nos casamos e fomos embora da nossa cidade, Fomos embora da nossa cidade, deixamos a família, só eu. Esse foi o primeiro desafio. E a saudade, A gente, embora não fosse tão longe, mas chegar em uma cidade que você não conhece ninguém e ali você ser moldado, Aprender a lidar verdadeiramente como um casal, Como a lidar com os desafios, como conhecer um ao outro, Que são duas criações diferentes. E assim que a gente mudou, para essa outra cidade, eu era bem mais apegada assim com os meus pais, Tive que romper com esse cordão umbilical e foi bem difícil para mim, Mas nesse processo eu fui moldada, não ficar levando tudo para os meus pais ou para falar para alguém e resolver ali mesmo. E como foi bom também esse processo, mas muito doloroso, muito difícil. A saudade realmente aperta. Se desvencilhar de tudo aquilo que nós era acostumado a fazer. E aí, de repente, mudar para um outro lugar. E nesse processo também, teve algumas percas. Eu perdi meu pai, em 2019. E aí entrou a pandemia, que todos sabem que não foi fácil. Nós passamos por um processo difícil, fiquei desempregado. Mudamos para outra cidade, A gente não voltou para a nossa cidade de Natal. Fomos para outra cidade, onde nós residimos hoje, atualmente, 5 anos, 5 anos. E aqui a gente foi aprender a viver de verdade, uma cidade maior, uma cidade de desafios, Então a gente veio para cá, também tive outra perca esse ano da minha mãe, então, e mesmo assim a gente trabalhando, conquistando as nossas coisas, e paralelo a isso, sempre ali na igreja, pondo em pauta tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente foi ensinado a fazer. A Mariana veio de família evangélica, que cresceu na igreja, tocando na igreja, nesse trabalho, nessa atividade, e eu também. Então, assim, deu certo. A gente faz o que a gente gosta, a gente faz o que a gente ama, a gente não faz para meritocracia, a gente faz porque amamos o reino, Sim, o amor que a gente tem pela obra de Deus, sabe? Não adianta a gente fugir, porque a gente sabe disso, a gente reconhece que a gente foi criado e feito pro reino. Então, tudo é reino, Então a gente ama o que a gente faz. E a pergunta que não quer calar: o que a gente faz para manter essa saudade? Como é que faz para suportar? A Mariana fica 24 horas no celular com a mãe dela. Ela liga, faz as chamadas de vídeo. Mas ultimamente eu tô menos. Nossa, gente, porque a gente tá com tanta demanda. O olho tá assim, Mas, tá assim. Mas sempre que eu posso, a gente vai lá, eu ligo, E é fundamental, pessoal. Não queiram fazer uma loucura em que vocês não estão preparados de falar assim: eu vou meter a cara, vou fazer a obra de Deus, vou mudar para outro estado, para outro país. Tem que ter responsabilidade. Exatamente. Se você está debaixo de uma palavra, beleza, prepare o seu psicológico antes, e mas vá com a certeza de que é doloroso, é sofrido. Hoje nós temos por base o nosso pastor, que ele do Curitiba, Paraná, e veio para cá, não tem parente. As festas de final de ano, O pessoal da igreja não tem a família, mais difícil. É difícil, Nós sabemos que isso não é fácil,
Mas é um chamado, é um amor ao reino e você precisa estar preparado para isso. Se você realmente tem este intuito no seu coração, eu vou viver da obra, eu vou partir para a itinerância, vou meter a cara. Você é desprendido? Beleza, vai, mas vá com a certeza de que vai haver um vazio, vai ter noites que você vai pôr a cabeça no travesseiro, não vai ser fáceis, mas mantenha contato, tente estar mais próximo possível através de mensagem, né? Manda uma foto, chamadas de vídeo, e sempre que possível esteja junto, vai para perto da pessoa que você ama, traz a pessoa, paga a passagem para ela, porque a família é a base de tudo, né? Família hoje é base de tudo e você tem que valorizar, né? Eu falo isso com propriedade, né? Valorize o seu pai, sua mãe, seus filhos, valorize, porque é fundamental, né, para um laço familiar. Segundo ponto, hoje nós lideramos o Ministério de Louvor, né? Na verdade, toda a vida a gente sempre foi líder de louvor, né? Parece que cai, né, na cabeça da gente. A gente não tem como fugir, gente. Eu acho que deve ser o nosso chamado, é isso também. E nós lideramos hoje 33 pessoas. 33 pessoas. Mas a gente não usa disso, né, amor, como o autoritarismo. Pelo contrário, a gente busca tornar o ambiente um clima mais agradável possível, leve. Né? São 33 pessoas, são 33 cabeças diferentes. Né? 33. Para ser exato. E é um desafio, né? Cada pessoa, cada cabeça pensa de um jeito. Uns vêm, não concordam com muitas coisas e tá tudo bem, vamos embora. Vida que segue, gente. Se a gente concordar com tudo Sim, também, né? Não dá. Mas a base é respeito, acima de tudo, né? Exatamente. Pensamentos divergentes, mas a gente tem que manter ali uma boa relação, porque a gente tá fazendo tudo pro reino, né? Sim. E a gente precisa trabalhar com a unidade, né? E isso é muito importante. A unidade é um fator primordial, né? Porque sem unidade, um reino dividido não prospera, diz a palavra, né? Então a gente busca estar sempre em unidade, ouvir o que o outro tem a dizer. Eu costumo dizer que há uma diferença entre líder e chefe, porque o chefe ele diz vai, faz, o líder não, o líder diz vamos fazer junto, né? A gente pega no batente e vamos para cima, né? Então assim, eu acho que neste pouquinho tempo que nós estamos à frente, em 9 meses, eu acho que o pessoal entendeu a maneira como que a gente trabalha, a maneira como que a gente busca resolver as situações, né? Às vezes a pessoa teve um problema lá no serviço, veio, e o problema nem é com a gente, o problema nem é na igreja, né? Mas a pessoa acaba descontando em cima da gente. E aí a gente procura entender o que aconteceu, né? A gente, nesta unidade, nesta mesma essência, porque também a gente já foi liderado, a gente sabe como é que contas a pagar, várias responsabilidades fora. A pessoa foi lá, bateu o carro, chegou, não tem como a pessoa chegar dando risada pra todo mundo, né? Tá tudo bem. Não, a gente vai entender o que aconteceu, você tá bem, né? A pessoa chegou, tá estressada, não é o normal da pessoa, então procura entender. Né? Você que tem o seu grupo, que lidera o seu grupo, procure entender o que está acontecendo. Primeiro, antes de você chegar, já sair dando tiro, falando aquilo que você pensa. Porque comigo é assim, e se não for assim... Analise, né? Analise primeiro a situação, né? Antes de você tomar uma atitude. Aí outra coisa que a gente gosta de falar, não levar tudo a pastor. Eu não gosto de levar muita coisa para pastor, só quando foge do nosso controle, né, amor? Uma coisa assim, tipo, extrema, que a gente não cabe a gente resolver. Do contrário... Mas a gente tentar resolver ali entre Exatamente. A gente. Eu acredito que a liderança é assim. Se o teu pastor te colocou responsável pelo seu departamento, faça aquilo com excelência. E você é o pastor daquelas pessoas, do seu departamento. Você é o líder, você é alguém que vai pastorear aquelas pessoas. Se você é líder dos obreiros, você vai pastorear os seus obreiros. Se você é líder do Ministério de Louvor, seja 5 pessoas, 10, 15, 20, você é o pastor daquelas pessoas. Da mídia também. Da mídia, a mesma coisa, os midianitas, né? Os midianitas. E assim,
aprenda a gerir isso, aprenda a fazer gestão, como dizia o nosso antigo governador. Faça gestão, vai gerir tudo isso, pega livros, depois a gente vai dar dica de um livro muito bom, né, que a gente tem aqui, aqui na pilha não vai ter, mas tá na minha estante de livros ali. Um livro que me ajudou muito, né, Mariana não gosta de ler, mas eu gosto de buscar conhecimento, gosto de entender pessoas, né. Tem até a nossa amiga psicóloga, né, Glória? Sim, a Tami, amiga, love you. Quando a gente tem a gente senta, eu, ela, a Mari e o Lucas, a gente às vezes tá lá atordoado, gente, como é que nós vamos resolver? E a Tami é psicóloga, não, calma, tem uma solução, vai aqui. E é bom, isso é bom. Eu amo que ela é descontraída, ela é muito gente boa. E aí ela tem vezes que ela tá meio estabanada e a gente, não, Tami, aí nós acalmando a psicóloga. É muito louco isso. Mas aí tem o ponto da amizade, né? Então, claro. A amizade ajuda. Então, a unidade é importante. Sim. Vocês serem um corpo, nadar sobre uma mesma direção. Não adianta um nadar para um lado e o outro nadar para o outro. Então, assim, busque nadar para o mesmo rumo, pensar da mesma maneira, ir para o mesmo caminho. Mesma visão, propósito. Vocês têm que ter propósito. Se vocês não tiverem propósito, como se diz o ditado, aquele que não sabe onde vai, qualquer caminho serve. O último tópico, financeiro. Financeiro pega, gente. Esse pega. Esse pega. É terrível. E assim, não tem como fugir, todos nós batalhamos, a gente não usa igreja como cabide de emprego. Todo mundo ali trabalhando, eu trabalho em 2 serviços, a Mariana trabalha no serviço dela. O meu marido tem 2 empregos. O Júlio. É o Júlio. E agora vai começar a editar os vídeos, né? Então, assim, não tem como exigir muito dela do tempo, né? Então, eu preciso fazer a minha parte, né? E assim, acontece na vida de todo mundo. A gente recebe uma palavra, talvez você está na sua igreja, recebe uma palavra de Deus e você está lá, você é dizimista, ofertante, sempre ali planta uma semente. E aí você vê que às vezes dá uma apertada e você fala, mas como é que Deus permite tudo isso? A gente está cuidando das coisas de Deus. O fato é que a gente precisa ativar a nossa fé. A gente precisa acreditar que a igreja ela não vai te tornar rico. A igreja ela vai te orientar, a te dar uma direção, um caminho, o seu pastor vai te orientar em como você administrar os seus bens, os seus ganhos. Né? Para isso, para ficar rico você tem que estudar e trabalhar muito, né? Só trabalhando, gente, estudando, né? E a gente precisa acreditar na provisão, né, de Deus, que Deus supre todas as necessidades, Deus Sim. é Deus de detalhe, Sim. né? Lógico que a gente não pode ser irresponsável também e achar que Deus vai resolver tudo. Né? Nós passamos por muitos processos em que foi a puríssima a mão de Deus. Nós mesmos passamos por alguns momentos difíceis, né? Quando a gente mudou para cá logo depois da pandemia, acredito que todo mundo, Sim. né? Uns perderam empregos e tal, mas olha, por incrível que pareça, a provisão de Deus sempre vinha. A gente dobrava o joelho no chão, Mariana de um lado, do outro, e orávamos. E de repente aparecia uma agenda, eu ia pregar, a Mariana ia louvar, alguém falou, senti de abençoar vocês e tal. E querendo ou não, você acaba vendo Deus cuidando nos detalhes. Né? Deus, ele estendendo a mão, falou assim, vai ficar tudo bem, não se preocupe. Aí a gente acreditava e ia, e cá estamos. Ninguém aqui é milionário, ninguém é rico, ninguém tá jogando dinheiro. Se fosse, hein? Vixe. Ia dar bom, gente. Não, mas assim, mas o que a gente tá tentando falar pra vocês que é o natural da vida. Todo mundo tá sujeito a essas questões. Ninguém está blindado, já dizia Exato. sempre o nosso pastor de Cândido Mota, né? Pastor Marcondes, um abraço. Já dizia sempre, nós não estamos blindados de passar por problemas. Todo mundo, debaixo desse sol, está sujeito a tudo. Exato. Né? A oração não me blinda das adversidades da vida. Deus, ele às vezes não te livra de uma cova de leões, mas ele estará lá dentro com você para te ajudar. Né? Deus não vai te livrar de uma fornalha de fogo, mas ele estará lá dentro junto com você. Sim. É o Emanuel, é o Deus dentro de ti, é o Deus dentro de você.
Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, todos os meus passos são confirmados. E os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, né? Então, dentro desses 3 tópicos, caminhamos para o final, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. Primeiro vídeo de muitos, tá? Então, assim, deixa o like aí, tá bom? Ajuda a gente, né? Para que o YouTube repasse esse vídeo aí para mais pessoas, né? E ajude a gente aí, tá bom? Que Deus abençoe. Nós vamos ficando por aqui, mas agradecer a você que teve o seu tempo, tirou esse tempinho para nos assistir. Espero que nós possamos ter ajudado vocês, né? Primeiro dar esse start, né? Às vezes precisamos de algumas orientações e a gente tem um pouquinho de bagagem aí, e o que a gente puder compartilhar vai ser muito bom. Manda perguntas no comentário, o que precisar. Estamos aí, tem o nosso Instagram, né? A gente sempre vai estar postando vídeos lá toda semana. E é isso aí. Sim, e você que chegou até aqui, até no final desse vídeo, deixa nos comentários aí, #louvor. Isso. Tá bom? Vou dar coraçãozinho aí. Isso. E o próximo vídeo a gente pode falar alguma coisa a respeito de louvor, né? A gente tá para lançar uns negócios interessantes aí para esse ano. Vamos para cima. Vamos pra cima, gente. Deus abençoe. Deus Até abençoe. a próxima. Com Tchau. Deus. Tchau.